E se os 10 minutos mais importantes do seu dia não fossem os primeiros ao acordar, mas os últimos 10 antes de dormir? Existe uma crença universal de que o sucesso nasce com o sol, no primeiro gole de café, na primeira tarefa riscada da lista. Mas essa é uma verdade perigosamente incompleta. A verdadeira arquitetura da sua realidade, a planta baixa da sua prosperidade ou da sua escassez, não é desenhada nas horas de vigília e esforço, mas sim no silêncio profundo que precede o sono. É nesse portal sagrado, nesse estado de transição entre o consciente e o infinito, que as sementes do seu amanhã são plantadas. A maioria das pessoas, sem saber, utiliza esse momento para regar as ervas daninhas da dúvida, do medo e da frustração, garantindo que a colheita do dia seguinte seja invariavelmente idêntica à de hoje. Pense nisso por um instante. Você passa o dia lutando, se esforçando, tentando empurrar a rocha da sua vida financeira para o topo da montanha, apenas para, à noite, soltá-la. Ao deitar a cabeça no travesseiro com o peso das contas, com a amargura das oportunidades perdidas, com a ansiedade do que falta, você entrega ao seu poderoso subconsciente um único comando: quero mais disso. E essa mente servil, que não julga o que é bom ou ruim, passa as próximas 8 horas tecendo meticulosamente mais da mesma realidade de luta e carência para você. Você não está apenas dormindo, você está em um estado de programação mental intensa, solidificando as correntes que o prendem exatamente onde você não quer estar. A tragédia não é a falta de esforço, mas o esforço noturno sendo usado contra você mesmo, em um ciclo vicioso de autossabotagem. Mas existe um segredo, uma técnica exata, um ritual noturno que transforma o seu sono em um laboratório de manifestação. Os grandes realizadores da história, aqueles homens e mulheres que pareciam dobrar a realidade à sua vontade, os mesmos estudados obsessivamente por Napoleon Hill, compreendiam essa lei universal. Eles não deixavam os últimos momentos do seu dia ao acaso. Eles aprenderam a entregar ordens claras, decretos de poder à sua mente subconsciente, forçando-a a trabalhar incansavelmente na solução de seus maiores desafios, especialmente os financeiros, enquanto seus corpos descansavam. O que estou prestes a revelar a você não é uma simples dica de relaxamento, é a chave para transformar suas noites de preocupação em noites de construção, ativando o maior poder que você possui para decretar a abundância da manhã. A casa finalmente se aquieta, as luzes se apagam, as vozes cessam, e o único som que resta é o zumbido suave dos seus próprios pensamentos. Seu corpo, pesado pelo cansaço de mais um dia de batalhas, anseia pelo alívio do sono. Você se deita, a cabeça encontra a maciez do travesseiro e por um breve instante há uma promessa de paz, mas ela não vem. Em vez disso, a cortina da sua mente se abre para o início de um espetáculo noturno que você conhece bem demais. Um filme de terror pessoal, projetado na tela escura das suas pálpebras fechadas, onde você é o único espectador e o protagonista sofredor. Não há descanso aqui, apenas o começo da sua tortura diária, o repassar de cada preocupação que o dia não conseguiu resolver. Você conhece aquele peso no peito, aquela sensação de um nó apertado no estômago que surge quando o silêncio da noite amplifica cada medo? A sua mente, agora livre das distrações do dia, começa a sua cruel auditoria. Ela abre os arquivos da preocupação, um por um, o extrato bancário que você evitou olhar, a fatura do cartão de crédito que parece crescer sozinha, a conversa difícil sobre dinheiro que você precisa ter, mas continua adiando. Cada dívida assume a forma de um fantasma que se senta ao lado da sua cama, sussurrando sobre juros e prazos. Você tenta virar para o outro lado, mudar de posição, mas é inútil. A geografia da sua cama não altera a geografia da sua mente, que se tornou um território hostil, um campo de batalha financeiro. Então, o filme mental muda de cena e começa o festival das oportunidades perdidas. Sua mente se torna uma historiadora cruel, especialista em desenterrar o passado. Lembra daquele investimento que você não fez? Daquela promoção que você não perseguiu com mais afinco? Daquela ideia de negócio que você teve anos atrás e que agora vê outra pessoa executando com sucesso? Cada "e se" é uma punhalada na sua autoestima. E se eu tivesse sido mais corajoso? E se eu tivesse estudado mais? E se eu tivesse economizado em vez de gastar? Essas perguntas não buscam respostas. Elas existem apenas para infligir dor, para reforçar a narrativa interna de que você é o único culpado pela sua estagnação, de que suas escolhas passadas selaram seu destino presente. A tortura continua com o mais sutil dos venenos, a comparação. Nas sombras do seu quarto,
Sua mente vagueia pelas vidas aparentemente perfeitas dos outros. Você pensa naquele amigo que comprou a casa dos sonhos, no parente que viaja pelo mundo, no ex-colega que agora lidera uma grande empresa. As imagens que eles projetam, cuidadosamente selecionadas, tornam-se a régua com a qual você mede o seu próprio valor e você sempre se sente menor. Você não vê as lutas deles, as dívidas ocultas ou as noites de ansiedade. Você vê apenas o palco iluminado do sucesso alheio, enquanto se sente preso nos bastidores escuros da sua própria vida, sentindo que o tempo está passando e você ficou irremediavelmente para trás. É um jogo injusto, mas sua mente o joga todas as noites. É aquele pensamento silencioso que diz: eu trabalhei tanto, eu segui as regras. Onde foi que eu errei? Essa é talvez a parte mais dolorosa da sua provação noturna, a profunda sensação de injustiça. Você não foi preguiçoso. Você sacrificou tempo com a família, fins de semana, hobbies. Você engoliu sapos, fez o trabalho que ninguém queria, acreditou na promessa de que o esforço honesto seria recompensado. E agora, no silêncio da noite, a dura verdade o confronta. O esforço bruto por si só não foi suficiente. A sensação de ter sido enganado pelo sistema, ou pior, por si mesmo, é avassaladora. A frustração se transforma em um cansaço que vai além do corpo, uma exaustão da alma, por ter remado com toda a força, sem sair do lugar. E por trás de todas essas camadas de dor, reside o medo mais profundo e paralisante de todos, o medo do futuro. A mente projeta imagens aterrorizantes de uma velhice sem dignidade, de depender dos outros, de não ter recursos para cuidar da própria saúde ou para proporcionar conforto àqueles que você ama. O que deveria ser a sua época dourada, o tempo de colher os frutos, se parece mais com um abismo de incerteza. Esse medo não é apenas sobre dinheiro, é sobre relevância, sobre propósito, sobre a possibilidade de chegar ao fim da jornada com um sentimento de vazio e arrependimento. A ansiedade noturna é o sintoma de uma alma que teme que seu tempo para construir um legado, uma vida de segurança e significado, esteja perigosamente se esgotando. Você se vira na cama mais uma vez, o relógio digital mostrando que as horas estão passando e amanhã o ciclo de trabalho e esforço recomeçará. Mas como encontrar energia para lutar de novo quando a sua noite, que deveria ser a sua fonte de recarga e recuperação, se tornou a sua maior fonte de esgotamento? Como construir um império de prosperidade durante o dia, quando você passa a noite reforçando as fundações da escassez? A sua luta não é apenas contra as circunstâncias externas, é contra essa programação noturna que garante que o seu subconsciente trabalhe contra os seus objetivos conscientes. Você está preso em uma guerra civil interna, e a paz parece uma possibilidade cada vez mais distante. Essa luta silenciosa, essa guerra travada na solidão do seu quarto, é a realidade de milhões de pessoas. É a pandemia não falada de ansiedade financeira que assola aqueles que fizeram tudo certo. Se essa descrição ressoa em sua alma, saiba que você não está sozinho. E mais importante, saiba que essa não precisa ser a sua realidade permanente. O que você experiencia noite após noite não é um defeito de caráter ou uma falha de esforço. É o resultado de usar uma ferramenta poderosa, sua mente subconsciente, sem o manual de instruções correto. O ciclo pode ser quebrado, a paz pode ser restaurada e a construção da sua prosperidade pode e deve começar no mesmo lugar onde a sua angústia tem reinado, nos últimos 10 minutos antes de você dormir. Então, qual é a resposta que o mundo nos oferece para essa angústia? A solução martelada em nossas mentes desde a infância, repetida em todos os livros de autoajuda e por todos os gurus da produtividade, é brutalmente simples. Trabalhe mais, acorde mais cedo, durma mais tarde, sacrifique seus fins de semana, dobre a sua aposta no esforço. Essa é a cultura do hustle, a religião do esforço incessante, e ela se tornou o nosso inimigo comum. Ela nos vende a ideia de que a exaustão é uma medalha de honra e que o descanso é para os fracos. Nos disseram que se você não está prosperando, é porque você não está se esforçando o suficiente. Mas olhe ao seu redor. Olhe para a sua própria vida. Se o esforço bruto fosse o único segredo da riqueza, por que tantos homens e mulheres, incrivelmente dedicados e trabalhadores, chegam ao fim de suas vidas com tão pouco para mostrar por isso? A verdade desconfortável é que fomos ensinados a focar na ferramenta errada. O esforço físico e mental durante o dia é importante, mas é apenas uma parte da equação. É a força bruta que empurra o carro. No entanto,
Se o volante, a sua direção mental, a sua programação subconsciente, estiver travado, virado para a vala da escassez, você pode acelerar o quanto quiser, mas o destino será sempre o mesmo, a frustração. A cultura do esforço incessante é uma armadilha perigosa porque ela nos convence de que a solução para um problema de direção é simplesmente mais velocidade. Ela ignora a lei fundamental de que o seu mundo exterior é um mero reflexo do seu mundo interior. Tentar construir riqueza externa sem primeiro alinhar a sua programação interna é o auge da ineficiência. É por isso que a exaustão o leva para a cama. Mas a prosperidade não aparece na sua conta bancária. O esforço sem a direção mental correta é exatamente como remar com toda a força em um barco que está firmemente ancorado. Você sua, você se cansa, você move a água, você cria a ilusão de progresso, mas a paisagem ao redor nunca muda. O inimigo não é a falta de trabalho, é o trabalho executado a partir de uma frequência de falta, de um sistema de crenças que ancora você na escassez. Chegou a hora de parar de remar com mais força e, em vez disso, aprender a cortar a corda da âncora. O caminho não é sobre mais esforço, mas sobre um alinhamento mais profundo. É sobre entender que a verdadeira alavanca da mudança não está em suas mãos, mas em sua mente, especificamente nos momentos sagrados antes de dormir. É aqui que a nossa jornada toma um rumo diferente. Longe do barulho da cultura do esforço, entramos em um território de sabedoria silenciosa e poder antigo. O que Napoleon Hill fez em sua busca lendária não foi inventar uma nova fórmula para o sucesso. Ele agiu como um arqueólogo da mente humana, escavando e decodificando uma lei universal tão antiga quanto a própria consciência. Ele descobriu que os homens mais poderosos e ricos da história, conscientemente ou não, operavam sob o mesmo princípio fundamental. A mente subconsciente é a executora de todos os nossos planos e ela recebe suas ordens mais claras no portal entre a vigília e o sono. Esta não é uma teoria da nova era, é uma tecnologia da alma, uma verdade espiritual que ecoa através dos milênios, esperando para ser redescoberta por aqueles que estão prontos para ouvir. Pense nas escrituras antigas, nos textos sagrados de todas as tradições. A instrução é sempre a mesma: meditar na palavra, na lei, no desejo, dia e noite. Por que a noite é tão enfatizada? Porque os sábios da antiguidade compreendiam o que a ciência moderna está apenas começando a provar. Eles sabiam que, à medida que o corpo relaxa e a mente consciente se aquieta, o véu entre o mundo físico e o reino das possibilidades se torna mais fino. A mente, neste momento sagrado, entra em um estado de receptividade absoluta, semelhante ao solo fértil, que foi arado e preparado. O subconsciente, neste estado, não debate, não duvida, não questiona a lógica, ele simplesmente aceita a semente que lhe é oferecida. A tragédia moderna é que temos plantado noite após noite as sementes da preocupação, sem perceber por que colhemos ervas daninhas. A técnica que estou prestes a lhe mostrar é a aplicação prática e deliberada dessa lei antiga. É a ferramenta perdida, a chave que foi encontrada para transformar esse ritual noturno inconsciente de autossabotagem em um ato consciente de criação divina. É o método para semear intencionalmente, no jardim fértil da sua mente, a semente exata da riqueza, da paz e da realização que você deseja cultivar. Este não é um pensamento positivo superficial. É um ato de impregnação mental. É um decreto de fé ativa. Você está prestes a aprender como parar de levar as cinzas do seu dia para a sua cama e, em vez disso, usar esse tempo para acender a fogueira que iluminará o seu amanhã. O que se segue é o manual de instruções para comandar o seu servo mais poderoso, o construtor da sua realidade, a sua própria mente subconsciente. Vamos agora mergulhar na arquitetura deste ritual noturno de 10 minutos. A primeira fase, que ocupará os seus 3 minutos iniciais, é o que chamo de o encerramento deliberado. Antes de poder construir o novo, você precisa formal e conscientemente fechar as portas do antigo. A sua mente não pode aceitar uma nova instrução de prosperidade enquanto ainda está processando os débitos emocionais e as frustrações do dia que passou. Tentar plantar sementes de abundância em um solo mental que ainda está vibrando com a energia da falta, da raiva ou da decepção é um exercício fútil. Este primeiro passo, portanto, não é opcional. Ele é a fundação crítica sobre a qual todo o processo é construído. É o ato de limpar a lousa mental
para que a nova equação da sua vida possa ser escrita sem interferências. O segredo por trás do encerramento deliberado reside em uma força poderosa e muitas vezes subestimada: a gratidão focada. A maioria das pessoas trata a gratidão como uma mera formalidade educada, um obrigado superficial ao universo. Mas a verdadeira gratidão é uma tecnologia de recalibração vibracional. Quando você se força a encontrar e a sentir apreciação genuína, você está quimicamente e energeticamente alterando o estado do seu cérebro. Você o move dos centros de sobrevivência, que operam com base no medo e na escassez, para os centros criativos superiores do cérebro, que operam na frequência da abundância e da possibilidade. Encerrar o dia com gratidão não é sobre ser positivo, é sobre se tornar magneticamente receptivo àquilo que você deseja atrair em sua vida. Imagine a sua mente como um jardim sagrado, como já mencionamos. Ao longo do dia, as preocupações, as críticas e os medos são como ervas daninhas e pedras que são atiradas para dentro dele, sufocando o solo e bloqueando a luz do sol. O primeiro passo do nosso ritual noturno é o ato de jardinagem consciente. Por 3 minutos você se torna o zelador deste espaço. A gratidão é a ferramenta que você usa para, delicadamente, arrancar cada erva daninha da preocupação, para remover cada pedra da frustração. Você não está ignorando que elas estiveram lá. Você está escolhendo conscientemente limpar o terreno para que ele se torne um leito fértil e acolhedor, pronto para receber as preciosas sementes de prosperidade que você está prestes a plantar nos passos seguintes. A ação mental para este passo é simples, mas requer sua total presença. Durante estes 3 minutos, sua única tarefa é encontrar 3 coisas específicas do seu dia pelas quais você é genuinamente grato. A especificidade é a chave. Não basta dizer, sou grato pela minha família. Em vez disso, sinta a gratidão pelo sorriso que seu filho lhe deu, pelo sabor do café quente da manhã ou pela sensação de alívio ao tirar os sapatos após um longo dia. Ao focar em detalhes sensoriais, você força sua mente a reviver a emoção positiva associada ao evento. É essa emoção sentida, não o pensamento intelectual, que efetivamente muda sua frequência e prepara o solo do seu subconsciente para a próxima fase do nosso trabalho noturno. Lembre-se, este ato de gratidão é um decreto de poder. Com ele, você está comunicando ao seu subconsciente uma verdade profunda. Mesmo nas minhas circunstâncias atuais, eu encontro evidências de abundância e bem-estar. Isso começa a desmontar a crença limitante de que nada dá certo para mim. Você está ativamente coletando provas para um novo caso, o caso da sua própria prosperidade. Ao encerrar o dia desta forma, você não apenas limpa o terreno, mas também o enriquece, tornando-o exponencialmente mais fértil. Você está mudando a narrativa da sua vida, passando de uma história de falta para uma crônica de apreciação. E essa mudança de perspectiva é o primeiro e mais crucial passo para a manifestação de uma nova realidade financeira. Com o solo da sua mente agora limpo e fértil, entramos no segundo passo, o coração do nosso ritual, a impregnação da mente com autossugestão. Esta fase, que durará 4 minutos, é onde você entrega a ordem direta e inequívoca ao seu servo subconsciente. Este conceito é a pedra angular do trabalho de Napoleon Hill. Ele compreendeu que o subconsciente não origina pensamentos. Ele apenas aceita e executa as ordens que lhe são dadas pela mente consciente, especialmente aquelas carregadas de emoção. É aqui que deixamos de ser vítimas passivas das circunstâncias e nos tornamos os comandantes ativos do nosso destino, usando a linguagem que o subconsciente entende perfeitamente. Declarações de fé no tempo presente. O segredo aqui é que o poder não reside nas palavras escritas no papel, mas na fusão das palavras com o sentimento. Ler uma afirmação mecanicamente tem o mesmo efeito que ler uma lista de compras. Nulo. O subconsciente, essa entidade poderosa e antiga dentro de nós, não responde à lógica ou à repetição vazia. Ele responde à convicção emocional. Ao ler sua declaração em voz alta, você envolve seu corpo no processo. Sua voz cria uma vibração, e o ato de ouvir suas próprias palavras de poder, ditas com sentimento, cria um ciclo de feedback que amplifica a crença. Você não está apenas lendo, você está realizando um encantamento, um decreto sagrado que impregna cada célula do seu ser com a verdade da sua nova realidade. Pense no seu subconsciente como um construtor genial e incansável, esperando no seu escritório. O seu propósito principal definido
escrito no papel, é a planta baixa detalhada do castelo que você deseja construir. Quando você lê essa planta em voz alta, com a emoção de quem já vive no castelo, você não está apenas mostrando o papel ao construtor. Você está o chamando para perto, olhando-o nos olhos e transmitindo com paixão e autoridade inabalável a visão exata do que deve ser construído. Sua convicção emocional é a energia que o construtor usará para trabalhar incansavelmente durante a noite, movendo as forças invisíveis do universo para manifestar essa planta em sua realidade física. Sem essa energia, a planta é apenas um pedaço de papel sem vida. A ação mental para esta fase exige uma pequena preparação. Você deve ter escrito em um cartão ou no seu celular o seu propósito principal definido, formulado como se já fosse uma realidade. Por exemplo, eu sou tão feliz e grato agora que quantias crescentes de dinheiro chegam a mim de múltiplas fontes, de forma contínua e para o bem de todos. Durante 4 minutos, leia esta declaração repetidamente, em voz alta, se possível, ou em um sussurro convicto. Não se apresse. Sinta cada palavra. Tente evocar a emoção que você sentiria se isso fosse uma verdade absoluta neste exato momento. O alívio, a alegria, a liberdade, a gratidão. O objetivo é saturar a sua mente com a sensação do desejo já cumprido. Pode ser que, nas primeiras noites, sua mente lógica resista. Uma voz cínica pode sussurrar: "Isso é ridículo. Você está mentindo para si mesmo." Reconheça essa voz como o guardião da sua antiga programação, fazendo o seu trabalho de mantê-lo seguro na zona de conforto da escassez. Ignore-a. Sua lealdade agora é com a nova programação. Cada noite que você persiste, cada vez que você escolhe infundir sua declaração com fé e sentimento, você enfraquece o domínio do antigo paradigma e fortalece as fundações neurais da sua nova realidade de abundância. Você está, literalmente, reescrevendo o código-fonte da sua identidade financeira, e a persistência é a força que grava o novo código permanentemente em seu ser. Finalmente, chegamos ao terceiro e último passo, o selo que fecha o nosso ritual sagrado, a visualização da conquista. Esta fase final, ocupando os últimos 3 minutos, é onde fornecemos ao nosso subconsciente não apenas a ordem, mas o destino final em forma de imagem e sentimento. Após ter preparado o solo com a gratidão e plantado a semente com a autossugestão, agora vamos regar essa semente com a luz mais poderosa que existe, a imaginação focada. O subconsciente pensa predominantemente em imagens e símbolos. Uma imagem carregada de emoção vale mais do que 1000 afirmações. É aqui que transformamos o conceito abstrato de riqueza em uma experiência sensorial concreta, dando ao nosso construtor interno a imagem exata da obra concluída. O segredo desta etapa é visualizar o fim e não os meios. Muitas pessoas cometem o erro de tentar visualizar todo o processo complicado de como o dinheiro virá. Isso geralmente cria mais ansiedade, pois a mente lógica começa a questionar a viabilidade de cada passo. O subconsciente não precisa saber o como. O como é o domínio da inteligência infinita. Sua única tarefa é se concentrar no o quê. Ao visualizar uma cena que implica que seu objetivo já foi alcançado, você salta sobre todos os obstáculos e se coloca diretamente na frequência da realização. Você não está construindo a ponte. Você está se sentindo em pé, seguro e feliz do outro lado do rio. Usando nossas metáforas, se a gratidão foi a preparação do jardim e a autossugestão foi o plantio da semente, a visualização é o ato de projetar a luz do sol e a chuva da emoção sobre essa semente, garantindo sua germinação. É o ato final de fé. Você está dizendo ao seu servo subconsciente: esta é a aparência e a sensação da tarefa quando estiver concluída. Vá, e não pare até que a realidade exterior corresponda a esta imagem interior. Você está selando a ordem com a sua assinatura emocional, a única linguagem que o subconsciente aceita como um comando final e inegociável, ativando todas as suas forças para a manifestação. A ação mental para estes 3 minutos finais é imersiva e focada. Com os olhos fechados, crie uma única cena curta, um quadro estático ou um clipe de poucos segundos que represente seu objetivo financeiro como um fato consumado. Não o processo, mas o resultado. Pode ser a imagem de você abrindo seu aplicativo bancário e vendo o saldo exato que deseja, com um sentimento de calma e segurança. Pode ser a cena de você entregando as chaves da casa nova para sua família, sentindo o orgulho e a alegria. Ou pode ser você em uma praia exótica, sentindo o sol na pele
e a total ausência de preocupação financeira. Escolha uma cena, e apenas uma, e a repita em um loop por 3 minutos, focando intensamente nas emoções que ela evoca. Essa combinação de passos cria uma sinfonia de reprogramação mental. O encerramento deliberado com gratidão afina o instrumento, que é a sua mente, para a frequência da abundância. A impregnação com autossugestão toca a melodia principal, a nota clara e poderosa do seu desejo definido, e a visualização da conquista adiciona a harmonia emocional, a profundidade e a ressonância que tornam a música inesquecível para a alma. Executados em conjunto, estes 3 passos transformam 10 minutos antes de dormir de um tempo perdido em preocupação no período mais produtivo e criativo de todo o seu dia. Você está, noite após noite, construindo metodicamente no reino invisível a exata realidade que em breve se manifestará no reino visível. Este é o seu trabalho sagrado. Agora, vamos aprofundar a mecânica do passo 1, o encerramento deliberado. Por que 3 minutos e por que a especificidade é tão crucial? O tempo é suficiente para mudar seu estado, mas curto o suficiente para não se tornar uma tarefa árdua. A especificidade, no entanto, é o verdadeiro mecanismo de poder. Quando você agradece genericamente, sua mente permanece em um nível superficial, intelectual. Mas quando você busca um detalhe, o cheiro da chuva na terra, o conforto de um abraço específico, uma palavra gentil que alguém lhe disse, você força seu cérebro a acessar a memória sensorial e emocional daquele momento. Isso libera neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, combatendo fisiologicamente o cortisol gerado pelo estresse do dia. Esse processo de gratidão específica funciona como uma âncora. Ele ancora sua consciência no presente e na realidade do bem que já existe. A mente ansiosa vive predominantemente no futuro, imaginando catástrofes, enquanto a mente deprimida vive no passado, remoendo arrependimentos. A gratidão focada o força a habitar o único ponto de poder que você tem, o agora. Ao encontrar prova de bem-estar no seu dia, por menor que seja, você está treinando sua mente para procurar o que funciona, em vez de se fixar no que está quebrado. Esta habilidade, cultivada por apenas 3 minutos todas as noites, começa a transbordar para as suas horas de vigília, transformando-o em um detetive de bênçãos em tempo integral. Considere este primeiro passo como um ato de higiene espiritual. Assim como você escova os dentes para remover os detritos físicos do dia antes de dormir, a gratidão focada remove os detritos emocionais. Deixar de fazê-lo permite que a placa da negatividade e do ressentimento se acumule em sua psique, causando cáries em sua autoestima e mau hálito em sua atitude perante a vida. Ao praticar essa limpeza noturna, você garante que está entrando no estado de sono, um estado de profunda regeneração e conexão, com uma alma limpa, um coração aberto e uma mente alinhada com as forças construtivas do universo, em vez das forças destrutivas da preocupação e do medo. Vamos detalhar mais o passo 2. A impregnação com autossugestão. A escolha das palavras na sua declaração é de suma importância. Devem ser palavras positivas no tempo presente e carregadas de emoção. Frases como "eu quero ter mais dinheiro" são ineficazes porque focam no estado de querer, ou seja, na falta. Em vez disso, a frase "eu sou tão feliz e grato agora que o dinheiro flui para mim" declara a condição como já existente, evocando o sentimento de gratidão e alegria que o subconsciente precisa para começar a trabalhar. A inclusão da frase "para o bem de todos" também é crucial, pois alinha seu desejo com um propósito maior, eliminando qualquer conflito subconsciente de que sua riqueza possa prejudicar os outros. O ato de ler em voz alta, mesmo que seja um sussurro, cria um circuito neurológico poderoso. Você formula o pensamento, córtex pré-frontal, envia o comando para falar, área de Broca, executa a ação com suas cordas vocais e músculos, e então o som entra pelos seus ouvidos, sendo processado pelo seu córtex auditivo e reforçando a mensagem de volta ao seu cérebro. Você está usando múltiplos sentidos e sistemas neurais para bombardear o subconsciente com a mesma mensagem. É uma imersão total na sua nova verdade. Esta é a razão pela qual a autossugestão falada é exponencialmente mais poderosa do que apenas o pensamento silencioso, que pode ser facilmente desviado por dúvidas internas. Imagine que suas crenças limitantes sobre dinheiro são como um castelo de areia que você construiu ao longo de décadas. Cada noite de preocupação adicionou mais areia e mais solidez
a essa estrutura de escassez. O ritual da autossugestão é como uma onda suave e persistente, que noite após noite chega e lava um pouco dessa areia. No início, o efeito parece imperceptível. O castelo ainda está lá, mas com a repetição consistente, a base começa a erodir, a estrutura enfraquece, e uma manhã você acordará e perceberá que o grande e imponente castelo da falta se dissolveu completamente, dando lugar a uma praia limpa e aberta, pronta para você construir o que quiser. A persistência é a força da maré. Agora vamos examinar mais a fundo o passo 3. A visualização da conquista. A clareza da sua imagem mental é fundamental. Deve ser uma imagem que evoca uma resposta emocional forte e imediata em você. Para alguns, pode ser uma imagem visual. Para outros, pode ser mais sinestésica. A sensação do volante do carro novo nas mãos. O peso do relógio de luxo no pulso. Para outros ainda, pode ser auditiva. O som das chaves da nova casa, o som do riso da sua família em uma viagem paga à vista. Não importa qual sentido é o seu mais forte. O que importa é que a cena seja vívida e, crucialmente, que ela o coloque como o ator principal, não como um espectador. A razão pela qual focamos em uma cena curta e em loop é para evitar que a mente consciente divague. Se você tentar criar um filme longo e complexo, sua mente lógica encontrará oportunidades para inserir dúvidas e objeções. Mas como eu pagaria os impostos dessa casa? De onde viria o dinheiro para a mobília? Uma imagem curta e poderosa, repetida, age como um mantra visual. Ela hipnotiza a mente consciente, permitindo que a imagem e sua carga emocional penetrem diretamente no subconsciente sem interferência. É um golpe de precisão cirúrgica no centro de comando da sua realidade, em vez de uma longa batalha argumentativa com seu próprio ceticismo. Esta visualização final também serve como um teste de alinhamento para o seu desejo. Se você tem dificuldade em sentir a emoção positiva ao visualizar seu objetivo, isso pode ser um sinal de que há crenças subconscientes em conflito. Talvez você acredite que não merece essa riqueza, ou que pessoas ricas são más. O ritual noturno, então, se torna também uma ferramenta de diagnóstico. A persistência na visualização, mesmo quando a emoção é fraca no início, começa a curar esses conflitos internos. Ao insistir em sentir a alegria e o alívio, você está ensinando ao seu sistema nervoso que é seguro e bom alcançar esse objetivo, dissolvendo a resistência interna noite após noite. Lembre-se, estes 3 passos são um sistema integrado. A gratidão abre o canal de comunicação com o subconsciente. A autossugestão envia a mensagem de texto clara e direta através desse canal. E a visualização anexa o arquivo de imagem e sentimento, o emoji emocional, que transmite o significado completo além das palavras. Pular qualquer um dos passos é como tentar fazer uma ligação com um telefone quebrado ou enviar uma mensagem com um endereço errado. A sinergia entre eles é o que cria a magia. É a combinação que transforma um simples desejo em um comando eletromagnético que o universo não pode ignorar. A beleza deste ritual é que ele transfere o ponto de poder de volta para você. Durante o dia, você pode se sentir à mercê de chefes, da economia, das circunstâncias, mas por estes 10 minutos, você é o soberano absoluto do seu universo interior. Você é o programador, o arquiteto, o diretor da sua vida. Esta prática diária cultiva um profundo senso de agência e poder pessoal. Você começa a entender que sua realidade não é algo que acontece com você, mas algo que flui de você. E essa percepção, essa mudança de identidade de vítima para criador, é a transformação mais profunda e valiosa de todas. Não subestime o poder acumulado desta prática. Assim como gotas de água podem, com o tempo, perfurar a rocha mais dura, estes 10 minutos de esforço mental focado podem dissolver crenças limitantes de uma vida inteira. Cada noite que você completa o ritual é mais uma gota. Cada noite é um voto de confiança em si mesmo e no poder que o criou. Você não está buscando uma solução mágica da noite para o dia. Você está se engajando em um processo de transformação gradual, mas inevitável. Você está se realinhando, noite após noite, com as leis eternas da criação e da abundância. Finalmente, compreenda que este ritual é, em sua essência, uma forma de oração ativa. Não é uma súplica de um mendigo a um rei distante. É uma comunhão, uma colaboração entre a sua mente consciente e o poder divino que reside dentro de você na forma do seu subconsciente. É um ato de fé demonstrado,
não apenas acreditado. Você está agindo como se já fosse a pessoa que deseja ser, vivendo a partir do fim. E essa é a linguagem que o divino entende. Ao executar esses passos, você está ativando a promessa antiga de que, se você pedir com fé, acreditando que já recebeu, assim será feito. Esta noite, você tem a oportunidade de começar. Agora peço que você contraste duas imagens em sua mente. A primeira é aquela que descrevemos no início. A pessoa que você talvez seja agora, deitada na escuridão, com a mente em guerra, repassando um filme de terror de dívidas, medos e oportunidades perdidas. Uma noite que drena, que esgota, que garante que o amanhã seja apenas uma cópia cansada do hoje. Sinta o peso dessa realidade nos seus ombros, a ansiedade no peito, a sensação de estar correndo em uma esteira que não leva a lugar nenhum. Essa é a noite usada como uma câmara de tortura, um ensaio para o fracasso. Essa é a noite deixada ao acaso, governada pelos hábitos indisciplinados da preocupação. Uma noite que destrói, lenta e metodicamente, a sua esperança. Agora, visualize uma nova realidade. Imagine esta noite adormecer de uma forma diferente. Imagine completar este ritual de 10 minutos e deitar a cabeça no travesseiro, não com o peso do mundo em seus ombros, mas com a serena e profunda confiança de um grande arquiteto que acabou de entregar a planta de uma obra monumental ao seu construtor mais fiel e competente. Não há dúvida, não há preocupação. Há apenas uma calma certeza de que, enquanto você descansa, o trabalho está sendo feito. A obra está em andamento. Você adormece com um sorriso sutil, sabendo que as forças invisíveis do universo estão conspirando a seu favor, orquestrando eventos, pessoas e oportunidades para materializar a visão que você acabou de decretar. Essa tranquilidade noturna se estende para o seu despertar. Em vez de acordar com o som do alarme e um suspiro de cansaço, você acorda com uma nova energia, uma sensação de propósito e antecipação. Sua intuição, que antes era abafada pelo ruído da ansiedade, agora está aguçada, clara. Você começa a notar as sincronicidades, as pequenas coincidências que são, na verdade, a resposta do universo às suas ordens noturnas. Uma ideia surge do nada. Um telefonema inesperado acontece. Uma oportunidade que parece perfeitamente alinhada com seus objetivos se apresenta. Você não está mais lutando contra a maré da vida. Você está fluindo com ela, porque você mesmo definiu a direção da corrente na noite anterior. Este não é um sonho distante ou uma fantasia mística. Esta é a consequência natural de trabalhar em harmonia com as leis da sua própria mente. A transformação da sua realidade financeira e da sua paz interior não começa amanhã de manhã com uma nova estratégia de trabalho ou um novo plano de orçamento. Ela não começa na próxima semana ou no próximo mês, quando as coisas se acalmarem. Essa é a mentira que a procrastinação conta para manter você exatamente onde está. A sua verdadeira transformação, o ponto de virada da sua história, começa esta noite, no santuário do seu quarto, nos últimos 10 minutos antes de você se entregar ao sono. O poder sempre esteve com você. Você apenas não tinha o manual. Portanto, a chamada aqui não é para você curtir este vídeo, se inscrever no canal ou deixar um comentário. Essas ações são externas e secundárias. A verdadeira chamada, o único convite que realmente importa, é para dentro. É um desafio que eu lhe faço. Comprometa-se com você mesmo, apenas por esta noite. Desligue a televisão, coloque o celular no modo avião, feche a porta 10 minutos mais cedo do que o habitual. Dê a si mesmo o presente de uma noite que constrói, em vez de uma noite que destrói. Execute este ritual sagrado como se sua vida dependesse disso, porque, de muitas maneiras, a qualidade da sua vida futura realmente depende. Não se preocupe em ser perfeito. Apenas comece. Faça o seu melhor para sentir a gratidão. Leia sua declaração com a maior convicção que conseguir reunir. Visualize sua cena com a clareza que for possível hoje. A intenção é mais poderosa do que a perfeição. Ao tomar essa ação, você está enviando a mensagem mais forte possível ao universo e a si mesmo. Eu não sou mais uma vítima das minhas noites. Eu sou o mestre da minha mente. Eu sou o arquiteto do meu amanhã. Este primeiro passo, tomado com fé, é o que inicia o abalo sísmico que irá, com o tempo, derrubar as muralhas da escassez que o cercam. Sua jornada para a prosperidade não é uma corrida de 100 metros, é uma peregrinação noturna. Cada noite em que você pratica, você dá mais um passo no caminho sagrado do autodomínio e da criação consciente. Você está regando as sementes que, no devido tempo,
florescerão em uma realidade que hoje pode parecer um sonho distante. Acredite no processo. Confie no poder que reside em seu subconsciente. Dê a si mesmo a chance de provar que você é infinitamente mais poderoso do que as suas circunstâncias atuais. A escolha é sua. A ferramenta está em suas mãos. A hora é agora. Esqueça o dia que passou. Libere a preocupação com o dia que virá. Por estes próximos momentos, concentre-se apenas no poder que você detém neste instante. Use-o com sabedoria. Use-o com fé. Prepare-se para comandar as forças da noite e plantar o jardim do seu futuro. Sua nova vida aguarda as suas ordens. Lembre-se sempre desta verdade. Deixe que ela seja a sua canção de ninar e o seu decreto de poder. No silêncio da noite, eu decreto a abundância da manhã.